Agora eu gostaria de ler a escritura com vocês. Vamos ficar em pé. João capítulo 10, versículo 1. Evangelho de João, né? No capítulo 10, o versículo é 1. Escritura conhecida, né? Mas vamos ler. O título é O Bom Pastor, né? Você sabe quem é o bom pastor, né? Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobre por outra parte, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e a traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão a estranho, antes fugirão deles, porque não conhece a voz dos estranhos. Feche seus olhos. Bondoso Deus, a eterna palavra sempre tem que ser expressada num culto. Assim nosso mensageiro ensinou. Por isso, Pai, derrama as bênçãos dessa palavra no coração dos teus filhos, Pai. Peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis sentar, meus irmãos. O irmão Brana pregou uma mensagem chamada Sabedoria versus Fé. Quando nos deparamos com essa expressão, porque essa é a era mais sábia que tem, essa é a era mais tecnológica que tem, essa é a era do conhecimento maior, daí você diz, é verdade, irmã? Sim. Você poderia pegar Napoleão, ele tinha um grande conhecimento de guerra, conhecimento disso, mas hoje um jovem pequenininho, com pouca idade, ele entra na internet, ele conhece toda a história de Napoleão, toda a história de tal país, ele pode perguntar ali e a informação vem direto pela internet. Eles têm um conhecimento? Tem um conhecimento, mas não tem uma coisa importante que eles não têm, a experiência. Então, a experiência, ela voga muito em sua vida e também na vida espiritual voga muito. Muitas vezes, tem jovens que vão chegar aqui e vão ter muito mais conhecimentos do que uma pessoa com mais idade na mensagem. Mas a experiência ainda, ela tem uma coisa importante. Porque é na experiência que a gente aprende algumas coisas que não está escrito. Tem umas coisinhas assim importantes na vida que a gente vai aprendendo uns pontos muito importantes. Que depois, tem vezes que a gente escuta irmãos mais antigos, eles dizem, aconteceu assim comigo, aconteceu disso, dessa maneira. E você, que é um bom ouvinte, vai crescendo e amadurecendo e vai sendo abençoado por isso. Então, eu queria falar uma coisa. O irmão Brana usa essa expressão sabedoria versus fé para dar uma definição do entendimento. Nós vivemos pelo quê? Amém. É pela fé. Então tá ótimo, né? Então estamos tudo garantido aí? Estamos. Existe um conhecimento de Deus? Existe um conhecimento de Deus. Mas aqui o irmão Brana está trazendo na mensagem outra sabedoria. Eu quero te dizer que em relação à sabedoria de Deus, ela está ligada com a palavra e ligada com a fé na palavra. Então, por isso que você escuta muito dizendo na mensagem assim, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele não muda, e você tem que ficar feliz, porque ele não muda, então você não se preocupa que talvez daqui a um ano a coisa vai mudar. O que acontece muito em sistema é daqui a um ano muda as coisas. Mudou, não, agora é outra coisa, irmão. Antes aqui, a palavra está, e aquilo era para aquele tempo. E hoje você vê isso acontecendo com a Bíblia. Linguagem atual.
logo, logo eles não chamam mais Jesus de Jesus, logo eles não vão falar mais Senhor, eles vão chamar o cara. Linguagem atual. Então, mas a palavra diz que ele não muda. Então, essa é a nossa garantia, irmão, quando a palavra diz que ele não muda. E quando se deparamos com isso, o irmão Brana joga isso a Gênesis, joga para o princípio, porque o princípio são as coisas que começou. Em Gênesis começam todas as coisas que hoje você está vendo aqui. Só que, no princípio, é uma semente. Aqui, é uma coisa muito, muito grande. Amém? Então, quando você se depara com isso, você quer saber se aquela coisa é errada ou aquela coisa é certa, você vai aonde? Você vai ao princípio. Você volta aonde começou. E lá você vai descobrir se aquilo ali é verdadeiro ou aquilo ali não é bom para você. E isso é em tudo, no natural, como também no espiritual. Então você agora tem uma segurança. Irmão, então sobre esse assunto, o que você acha? Espera aí, volte ao princípio. Você vai lá no princípio, opa, está aqui. Está com quem? Está com isso. Lembre que o mensageiro prega assim, a semente da serpente já começa no princípio. E o que nós precisamos? Precisamos da palavra de Deus, precisamos dos profetas para revelar a palavra de Deus. É isso que precisamos, porque sempre quando houve problema, você que já está bem maduro na mensagem, sabe que quando houve os problemas, vai vindo as lutas, Deus manda um profeta para abrir o entendimento e o conhecimento da palavra. E é isso que vamos começar a entender. Eu vou ler alguma parte, a mensagem é sabedoria versus fé, e aqui ele vai falar algumas coisas que vai nos ajudar. Parágrafo 47. Mas há somente duas fontes, olha bem o que ele vai dizer, somente duas fontes, através das quais nós dirigimos nossa vida, duas coisas só, ou é sabedoria, ou é fé. E ele vai dizer assim, e outra fé, ou sabedoria ou fé. E se nós pensamos que a sabedoria produz o que a fé produz, então ele está querendo colocar o que produz fé e o que produz sabedoria. Mas essas duas fontes nós vamos torná-la como a lição da escola dominical, usá-la de acordo com a Bíblia, mostrar o que elas são e o que elas vão fazer e o que elas têm feito com a ajuda do Senhor. O irmão Brana sempre foi muito, especial, Agora a fé e a sabedoria, agora, para começar, vamos notar que em Gênesis, no capítulo 1, nós encontramos que a fé foi apresentada e a sabedoria foi apresentada. Como é que é isso? No capítulo de Gênesis, capítulo 1, a fé foi apresentada e a sabedoria também foi apresentada. Ele vai dizer, essas duas fontes ainda são apresentadas na raça humana. Nós vemos que Deus é o autor da fé. Amém? Você crê nisso? Amém. O justo viverá pela fé. Ou o justo vai viver pela sabedoria, é isso? Não, ele vive pela fé. Mas irmão Arantes, não tem que ter sabedoria para ter fé? Tem que ter revelação. Revelação é um entendimento da palavra. Quem revela? Deus a você. Então, não se engane que eu vou falar uma coisa para você. A fé não é cega. Ou você faz de qualquer jeito, achando, não, é fé, então eu vou andar pela fé. Você já viu uma fé assim? Andar pela fé é cego? Não tem. A fé não é cega. A fé é luz, é revelação, é entendimento da palavra de Deus. Muitos confundem isso. Não, vou andar pela fé. Você vai cair no buraco. Você está entendendo o que eu quero dizer? Porque ela não é cega. Ela
Deus tem prazer de revelar a sua palavra ao seu coração. Agora, você tomando essa palavra ao seu coração, você tem que tomar por fé para produzir fruto dessa revelação. Amém? Estamos aqui firmados nesse entendimento. E ele vai continuar dizendo assim, ó. Aqui. E hoje, as duas fontes ainda são apresentadas à raça humana. Nós vemos que Deus é o autor da fé, para crer, para fazer o povo crer e confiar em sua palavra. Você está vendo que a fé não é cega? Existe uma coisa que você tem que crer, que é na palavra, e a palavra está escrita, está ali perfeita, ela não pode mudar. Deus não pode mudar a sua própria palavra. Deus é um homem de honra que falou, e agora ele não pode produzir outra coisa. Isso é bom, irmão. Isso é garantia a nós. Isso é certeza. Já pensasse daqui a 10 mil anos, que não vai fazer, mas vamos considerar, daqui a 2 anos, Deus assim, não, eu falei isso, mas agora eu quero mudar isso. Não ficaria bom isso, né? Então Deus, sabendo todas as coisas, Ele já colocou isso e diz assim, eu não mudo. Ele colocou um ponto importante. Ele vai dizer aqui, ó, para fazer o povo crer e confiar em sua palavra. E Satanás é o autor de sabedoria. O autor da sabedoria? O que o irmão Brana quer dizer isso? Eu vou ler esse pedacinho e depois vamos chegar aqui. Tentando fazer as pessoas aceitar sua sabedoria, levá-la para longe da fé na palavra de Deus. São as coisas das duas fontes. Agora vamos aprender uma coisa, irmão, que você já sabe, né? Mas vamos colocá-la aqui. Criação. Quem é que pode criar? Satanás pode criar? Deus, né? Não tem outra maneira, é só Deus que pode criar. Então estão sabendo que Deus é o criador de todas as coisas, não é isso? E agora, Satanás, o que ele faz? Ele não pode criar, mas ele faz uma coisa: perverte, é isso. Ele faz uma perversão. Então, Deus manda a verdade. Satanás o que faz? Perverte a verdade. Deus manda a palavra de Deus. Ele torce a palavra de Deus. Deus fala para Adão e Eva: se você comer desse fruto, vocês morrerão. Olha a palavra, morrerão. Satanás diz para Eva assim, ó: de certo que não morrereis. Ficou suave, melhor para você entender, né? De certo que não morrereis. Fica suave quando entra no ouvido de uma pessoa que parou para arrazoar. Irmão, quando você tem a verdade, você para escutar outra pessoa arrazoando da verdade, será que vai ser assim, ó, duro? Não, vai ser assim, não, meu irmão. Ô, minha irmã, minha querida minha irmã, meu querido irmão, sabe de uma coisa? Deus não está falando muito bem assim, sabe? Ou você acha que ele vai ser duro, firme? Escute isso aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue acompanhar isso. É bom para você entender o que eu vou dizer para você aqui agora. Gênesis, você está com a sua Bíblia? Vamos ver se a gente acompanha Gênesis no capítulo 3. Vamos ver se é isso, 3. Gênesis. Opa, vamos ver aqui. Isso, achei aqui. Vamos ler Gênesis capítulo 3, versículo 4. Preste bem atenção na narrativa. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, né? Olha, percebeu aqui? Mas se você voltar um versículo, escute bem. A própria
Eva está falando. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Alguém disse, né? Não comereis dele, e nem tocareis, para que não morrais. Visto que a habilidade que Satanás já chegou e... Não, agora ele tem que dizer para aquela pessoa por que não vai morrer. Daí você vai cair no versículo 5. Ele vai dizer, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos. E conhecimento é abrir os olhos. Daí ele vai dizer, mas qual o benefício de abrir os olhos, né? Ele vai dizer, e sereis como Deus. Aqui está o ponto. Deus, sabendo o bem e o mal. Será que não é bom saber o bem e o mal? Para o nosso tempo é bom saber o bem e o mal. Mas para quem mora num jardim sem pecado, sem nada, não tem utilidade. É uma coisa inútil. Já pensasse? O leão pasta, os animais pasta. Ele diz assim, ó, Adão, eu quero uma maçã. Tirou. Eu quero, tem um pé aqui de fruta. Eu pegava. Ele não precisava trabalhar. Tudo estava fluindo. Tudo Deus guardava. Tudo Deus cuidava. Tudo Deus protegia. Não ia ter mosquito da dengue. Que não existia mosquito lá. Hoje estamos preocupados com isso, né? Não ia existir tempestade. Eu tenho que correr para debaixo de uma árvore grande para me esconder. Não tem tempestade. Então você vê, não há necessidade de saber o bem e o mal. Tanto que a palavra diz que eles estavam nus. Aqui está o ponto. Para que eu quero esse conhecimento, essa sabedoria para saber o bem e o mal? Agora, irmão, tem um problema. Para nós estamos vivendo na última era e nós precisamos saber a diferença do bem e do mal. Por isso que a palavra diz, seja prudente como uma serpente. Não é que você vai ser a serpente, mas seja prudente porque as pessoas que são dessa natureza, como a serpente era daquela natureza que está falando com Eva, elas são habilidosas. E o que ele está querendo? Um filho de Deus, ele não é, ele sempre se inclina mais para ver as coisas do bem. E tem vezes que ele cai por ciladas. Seja prudente. Preste atenção. Possa demorar para falar, é melhor. Possa escutar. Você lembra aquela vez que eu falei de Tiago? Você pode escutar, você tem 2 ouvidos, então escute. Agora, para falar, você tem uma muralha de dente aí trancando a língua, então demore para falar. Porque depois que você fala, o que acontece? Vai igual pluma, né? Ou igual flechas, né? Alguns são plumas, outros são flechas. Mas vai para frente. E daí, já viu um arqueiro? Soltou a flecha. Ele consegue correr atrás e pegar? Não consegue. Então é esse o ponto que a gente deve entender. Muralha, segura. Espera, medita. Espera, medita. Espera, medita. Espera, aplica a palavra. Espera o Espírito Santo. O Espírito chegando e fala ao teu coração. Opa, eu vou ver se isso está escrito na Escritura. Amém. Agora falo. Ficou bom? Ficou bom? Porque não é no momento. No momento tem sentimento. No momento tem alguma ação. No momento tem uma batalha. No momento tem isso. Você precisa da palavra para conduzir isso. E Satanás sabia muito disso. Por isso que ele usa, não, vai ter conhecimento, vai ser igual a Deus, sabendo o bem e o mal. E, não, ele falou que vai morrer, não morrereis. E aí, ficou toda uma situação. Agora, por quê? Porque ela arrazoou a palavra de Deus. Você entendeu o que é arrazoar? Em nosso tempo, irmão, muitas vezes nós arrazoamos a palavra de Deus. Muitas vezes. Misericórdia de Deus para nós não arrazoar a palavra de Deus. Por quê? Deus fala uma coisa na palavra.
Da pouquinho a nossa mente começa assim, ó, a sabedoria. Mas eu acho que não deve ser muito bem assim. Deixa eu ver se eu acho outro versículo aqui. Peraí. Eu acho que eu vi. Esse aqui combina com esse. Eu acho que eu vi um teólogo falando lá sobre isso. E Deus já falou no teu coração. Está escrito certinho ali. Prestou atenção? Isso é Satanás que trabalha desse jeito. Nós amamos o que está escrito, irmão. Nós amamos o que é assim diz o Senhor. Nós amamos a palavra de Deus. Então, nós amadurecemos na palavra. Se lembra Salmo 1, você já sabe o que é. Eu não vou expressar isso aí, porque você já conhece isso. Então, todas as coisas precisamos voltar a quê? A Gênesis, quando estamos aprendendo. Ele vai dizer aqui, porque a palavra Gênesis significa o princípio. E se nós vimos estas coisas que temos, essas coisas que temos hoje, da maneira como são, eles tiveram que ter um começo em algum lugar. Você tem que seguir todas as coisas e voltar ao princípio. O irmão Brandon está ensinando a você entender o que é bom, o que é certo, o que começou no princípio. Isso é ensinamento. Caim não matou Abel? Matou. Não matou? Foi num princípio. Você sabe por que Caim matou Abel? Igreja? Foi num princípio. Um começo. Uma pessoa. E agora? Você está entendendo? Por que alguém mata a influência de uma pessoa? Porque alguém fica trabalhando em cima? Porque quando alguém fica falando mal? E quanto mais não sei o quê? Qual espírito está ali? Você está entendendo, igreja? Eu só estou dando referência a você aprender isso. Porque lutamos contra o quê? A carne e o sangue? Não, lutamos contra os espíritos. E o Espírito entra nas pessoas. E isso é tremendo. Amém? Então, vamos à frente. O assunto, vamos chegar um pouquinho mais para frente sobre esse assunto. Ele vai dizer algumas coisas aqui, porque existem tantas pessoas hoje que têm o conhecimento, certo? O conhecimento certo. Que sabe que essas palavras devem ser da palavra de Deus. E é a palavra de Deus, mas este deixa alguns estudantes do seminário arrazoar ao levando para longe a palavra. Para longe do estudante do seminário arrazoando, levando para longe a palavra. Para longe do Espírito Santo, para longe das coisas de Deus. Os razoamentos, nós temos que jogá-lo fora. O irmão Brando diz assim, os razoamentos devemos jogá-lo fora. Agora, versículo 4, vou lhe dizer que Satanás disse, lerei primeiro o quanto o verso depois do quinto. Ele vai dizer, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. É o que eu leio agora, irmão. Não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comer e abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Não tem coisa melhor, né? Esse é o tempo de você saber o bem e o mal. Só para fechar esse quadro, mas se eu fosse fazer uma pergunta para que saber o bem e o mal, Arantes? Hoje, se for para você assim, ó, vamos entender uma questão espiritual, para saber o bem e o mal. Por que eu preciso saber o bem e o mal? Amém? Amém, é isso mesmo, porque a partir da hora que eu estou aqui conversando, você sabe aonde que todo mundo é vaso, né? Se eu digo assim, olha só, se eu digo assim, eu aplico a palavra e falo através da palavra pela minha boca, a palavra de Deus, Deus te abençoe, meu irmão. Opa, quem é que pode fazer isso? Só o Espírito Santo do teu coração e forjando isso, né? Agora se eu chego aqui no outro lado, não vale a pena, é assim, é o enrolador, o enganador. Quem é que está falando na boca daquela pessoa? Você começa a entender?
Se lembra que eu sempre estou forçando e mostrando para a igreja, estamos discernindo o quê? Espíritos. Vocês acham que a destruição do mundo, essas coisas que estão acontecendo, tudo aí, ó, vento, enchente, furacão, fogo, tudo isso, eu sei que é dor de parto. Não é dor de parto? A Bíblia não fala isso? São dor de parto que estão acontecendo. Mas por que está acontecendo? Por causa só de uma coisa. Já vou dizer para você. Uma coisa. Não existe outra coisa. Se você acompanhar a história de ponta a ponta, ponta a ponta na Bíblia, você vai saber que só existe uma coisa por que está acontecendo isso. Vamos começar. Sodoma e Gomorra. Aconteceu isso por quê? Pecado, incredulidade. Na época de Noé. Você está entendendo o que está acontecendo? Dá um problema, dá uma enchente, dá isso, dá aquilo. Você está entendendo? O pecado. Daí eu vou fazer uma pergunta para você. Você está mais maduro, hein? Eu não estou falando para lá fora. Estou falando para dentro da igreja. O pecado é o quê? Incredulidade, irmão. O pecado... Sabia que aquela pessoa que está bebendo ali, ele é um pecador. Mas nós temos mais peso, porque a gente sabe que o pecado, aquilo lá é atributo do pecado, mas nós, é incredulidade, você ouve a palavra e não faz aquilo que a palavra determina. Isso é incredulidade, irmão, e isso é o que Deus conta. Deus não soma essa questão assim, um rapaz está ali bebendo, outro está namorando lá e à escondida, isso são tudo atributos. O problema é quando o teu coração sabe que aquilo é errado e você cumpre aquilo. É isso que é iniquidade. Vou falar baixinho para vocês. Escute uma coisa, nós seremos mais cobrados que as pessoas lá fora? Ou você, só porque você está sentado nesse banco, está aqui pensando que é... Não. Nós seremos mais cobrados, a palavra será mais dura, a justiça será muito maior para nós, que sabemos a verdade, do que lá fora. Isso aqui não é Brasil não, que os juízes, os governadores, os homens da lei, saem e não são presos. Na lei de Deus, quanto mais você conhece, quanto mais você entende, quanto mais você está ali conhecendo a palavra de Deus, mais será requerido de ti. Então não adianta você estar escuso, irmão. Não faça isso com a sua vida. Nunca esteja escuso. Isso é importante você saber. Tem vezes que a gente chega no irmão, não, eu sou um irmão da fé. Sou não, irmão, eu tenho um bom conhecimento com isso. Não, isso eu já sei, meu irmão, o que estou falando. Daí a gente fala assim, sonda-me, Senhor. Sonda-me o meu coração. Porque ele só está aqui, entendeu? E Satanás usa só conhecimento, a gente está falando de conhecimento. Ele só está aqui. Ele não entendeu o que Deus quer sondar é o teu coração. Porque tudo flui do coração. Vamos à frente. Agora, o que começou aquilo? Arrazoamento, você escuta aí, arrazoamento, vê. Fé não tem arrazoamento. Olha, escute o que o irmão Brandão vai falar. Fé não tem arrazoamento. Só conhecimento tem arrazoamento. Isso vai ajudar bastante, irmão. Vai ajudar bastante você entender isso. Porque se isso depois você bota em prática, você vai saber como é que a coisa funciona. Você não arrazoa de jeito nenhum. Você crê quando você recebe a oração e aceita a palavra de Deus para a cura. Estou aqui. Deus falou que a gente deve botar as mãos, né, nos enfermos, né? Não é isso que ele disse? Você não diz isso? Está doente, chama o presbítero. O presbítero ora pelo aquilo ali, não é isso? Agora,
o que está acontecendo? O presbítero está cumprindo a palavra, crê naquilo que está escrito. A pessoa que está lá, que está recebendo, também tem que crer. E a outra coisa que eu quero que você aprenda, irmão, quando você pedir para alguém orar, tu tem que crer que aquele irmão é uma bênção. Como é que eu vou pedir para uma pessoa que eu não creio? Isso está relacionado também para a gente entender mais simples. Quando você foi um médico, o médico diz assim: deixa eu ver, eu fiz uma bateria de exame, fiz tudo certinho. Ó, o senhor Fernando, eu vi aqui, tá, os teus laudos, o teu sangue, tudo certinho aqui, e você está anêmico, precisa tomar algumas vitaminas. Você entendeu? Ele mostra para ti, ele faz a bateria, ele mostra. Esse é um bom médico. Ele vai puxar lá e vai dizer assim: ó, tá vendo aqui, ó, vamos riscar aqui, você vai precisar disso aqui. Assim é um homem de Deus, assim é uma mulher de Deus. Ela conhece da palavra, ela pode ajudar a pessoa, ela pode mostrar através do quê? Não do teu conhecimento, mas do poder da palavra de Deus, irmão. Estamos falando de poder, de fé, de revelação, de conhecimento da palavra de Deus. Então o irmão Morano vai continuar dizendo assim, ó: mas eles deixam alguns estudantes no seminário arrazoar, levando para longe a palavra de Deus, para longe do Espírito Santo, mas longe das coisas de Deus, os arrozamentos. Nós temos que jogar-o fora. Agora, no versículo 4, vou lhe dizer porque Satanás disse. Lerei primeiro no 4º verso, depois o 5º verso. É o que a gente leu. Agora, o que começou aquilo? Arrazoamento. Vê, fé não tem arrazoamento. Você arrasou de jeito nenhum. Você crê quando você recebe a oração e aceita a palavra de Deus para a cura. Não arrazoe com seus sentimentos. Isso aqui é bom. Não arrazoe com nada mais. Não arrazoe para isso. Deus disse que seria e é o assunto encerrado. Como eu gostaria de parar aqui por alguns poucos minutos e falar disso, tirar um tema disso. Não posso fazer isso ainda, pregar somente esses 40 ou 50 minutos. Texto que eu tenho escrito aqui. Irmão, você percebeu uma coisa? O que o irmão Bonano está dizendo assim? Ou é fé, ou é arrazoamento. Por que não é curado? Porque está aqui, ó. Olha aqui, vamos um pouquinho mais para frente que ele vai dizer assim. Agora você diz, irmão Brana, agora o Senhor está. Espere só um momento, vamos voltar para a semente outra vez. O que foi aquilo que o diabo tentou fazer com sabedoria? Fazer com que a palavra de Deus dissesse algo que ela não disse. Isto é certo. Você percebeu, né? A gente explicou Deus dizendo que eles vão morrer, e Satanás vem e diz: não morrereis. Então, é o que a palavra não disse. E é isso que um bom filho de Deus, ele presta atenção nisso. Ele vai dizer aqui a outra coisa aqui, ó. Ele tentou fazer a palavra de Deus dizer algo que ele não disse. Então, desta maneira que aconteceu hoje, quando eles tentam fazer que a palavra de Deus disse algo que ela não disse. Bem, disse eles, bem, vou te dizer, irmão Bonano, o Senhor não tem a interpretação correta. Agora escute o que o irmão Bonano vai dizer. Isso aqui é para nós. Ele vai dizer assim: a Bíblia diz que a profecia não é de participação, a profecia não é de particular interpretação. Por quê? Porque não é de particular interpretação, porque a palavra do Senhor veio ele botou plural, aos profetas, e ela é de interpretação pelo profeta. Ela não pode ser uma interpretação particular.
Os profetas já a interpretaram para você. Aqui está ela, a escritura bem aqui. Esta é a maneira que devemos ser. Vai ficar. A gente tem uns pontos, irmão, que na palavra de Deus, vamos tentar colocar isso mais prático para nós. Batismo. Quando você se depara com o batismo, todos nós aqui conhecemos isso, separamos com o batismo, você vai dizer assim, não, ide por todo mundo, pregar o evangelho e batizar aí. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso, né? Amém? Está ótimo aí? Está ótimo. Mas depois, quando você vem na Escritura, você não acha batismo em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Não acha. Não tem lógica. Você vai procurar ali, você não vai achar. Mas daí teve que vir um homem de Deus para falar sobre isso. Veio um homem de Deus para falar da semente da serpente que não é maçã. Você tem que crer em quem? Nos profetas, nos homens de Deus. Porque não é de interpretação própria. Aí está, não é de interpretação própria. Por que há tanta briga nas igrejas aí? Um diz, não pode ser batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Outro diz assim, não, pode ser batizado só no Senhor, em Jesus Cristo. Outro diz que pode ser batizado para frente, outro diz que pode ser batizado para trás. Outro diz que pode ser batizado, eu batizo tu no nome do Pai, depois eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então tem um monte de referências. Tudo tradições e costumes da igreja. O profeta vem e explica como deve ser. E pronto. Primeira coisa ele vai dizer assim, ele leva lá para Atos 2:38, diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para remissão, olha só, para remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Está no futuro. O dom do Espírito Santo está no futuro. Primeiro você tem que fazer uma ação para receber. Daí você vai dizer, mas irmão, aí está correto. Daí você vai me questionar, porque tem irmãos que questionam, e é bom que questione. Ele fala assim, tá, mas João Batista não era desde o ventre cheio do Espírito Santo? E aí, como é que você questiona isso? Você já pensou? Está lá na Escritura. Que ele é desde o ventre cheio do Espírito Santo. Está lá na Escritura. Para nós, se a gente puxar, primeiro nós batizamos na água, ouvimos a palavra pela fé, reconhecemos, batizamos na água, recebemos o nome do Senhor Jesus Cristo e depois recebemos o Espírito Santo. Vai ser no futuro, vai amadurecendo e lá você é cheio, até se tornar adoção. Isso tudo nós sabemos isso. Mas tem pontos que estão na Bíblia que já diz assim, direto. Você está entendendo? Daí como é que explica? Aqui estão os pontos, irmão. Muitas vezes, irmãos, na palavra de Deus, não é que eu vou aplicar, talvez essa palavra não vai cair tão mal assim, né? Não é que ela caia, não coloque ela como mal. Tem pontos importantes nas Escrituras, que ela é firmada com uma coisa, alinhada para uma situação só, e aquilo. Se lembra quando Pedro foi na casa daqueles que não eram judeus? E de repente caiu o Espírito Santo. E o Espírito Santo era só para os judeus? O que os judeus pensaram? Nós somos puros. Nós somos filhos de Deus. Esses aí não são puros, são gentios. Como é que pode o Espírito Santo cair sobre vocês? Essa foi a briga. Essa foi a dificuldade. Mas só que se você lê a história, você sabe o coração daquele homem, quem estava ali, que foi lá em Pedro, falar com Pedro, mandar vir Pedro ali. Aquele homem amava a Deus. Aquilo ali, ele inspirava a Deus, ele queria as bênçãos de Deus. Então tem coisas, irmãos,
Se você querer colocar muito numa regra, tome cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado. Olha aqui. Vamos aqui. No princípio era a palavra de Deus. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus. A palavra estava em Deus. A palavra era Deus. A palavra era seus pensamentos, que sempre estiveram com Ele. Os pensamentos de Deus são tão eternos quanto Ele. Concorda? A única coisa que é eterno, quem é? Deus. O inferno é eterno? Não, né? Presta atenção no que eu vou falar. O Filho é eterno? Olha, o Filho é eterno? Ficou difícil, né? Mas eu vou arrumar isso aí. O Filho é eterno? A própria Escritura diz que o Filho não é eterno, porque ele é criado. Deu? Deu para entender? O eterno só pertence a quem? A Deus. Quando você falar sobre eternidade, quando você pensar em uma coisa, só tem uma: Deus. Por quê? O mensageiro já ensinou isso para nós bastante vezes. Ele falou assim, se não existiu, se nunca foi existido, ele veio, não sei de onde. Você sabe de onde que Deus veio? Deus nasceu? Não tem nada. Não existe isso. Ele é o existente de si mesmo. Então, eternidade. A eternidade pertence a Ele. Os pensamentos de Deus, o irmão Branco está falando aqui, são eternos. Olha aqui. Ele vai dar esse entendimento. A palavra era seus pensamentos, que sempre estiveram com Ele. Os pensamentos de Deus são tão eterno quanto Ele. Amém? Isso não é leitinho desnatado. Agora ele está falando, isso não é leitinho desnatado. Ele está falando para a igreja. Isso não é aquele leitinho que Paulo está ensinando os coríntios, não, que eles não sabem nem o que querem. Ele vai dizer, irmãos, vê, aqui está os pensamentos de Deus, que eram sua palavra no princípio. Isso é na eternidade. Agora, enquanto o princípio teve início, no princípio teve início. Você sabe disso, né? Jardim do Éden teve início? Teve. Adão teve início? Teve. Olha aqui. No início, o tempo. No princípio era a palavra, os pensamentos de Deus, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Vê, seus pensamentos são os que Ele era. Deus é os seus pensamentos. E você? Amém, né? Eu sou os meus pensamentos. Se Deus é os seus pensamentos, você é os seus pensamentos. Assim é você também. Seus pensamentos são o que você é. Segure isso, irmão. Ele está falando que Deus é eterno. Os pensamentos de Deus são eternos. E Deus é os seus pensamentos. Daí ele vai dizer assim, e os pensamentos de vocês é o que você é. Não importa se você tem viver por outra coisa. Ele está dizendo assim, não importa se você está vivendo por outra coisa. Seus pensamentos são o que você é. Você pode vir e agir como um bom sujeito. Aqui, irmã, eu vou cortar isso aqui para ajudar. Eu estou aqui e vou agir como um bom sujeito. Aparento ser um bom sujeito. Todo mundo está vendo a minha educação, meu respeito, minha ação, e pareço ser um bom sujeito. Eu estou agindo, criando um personagem. Entendeu? Estou criando um personagem, como um artista. Quando vai fazer uma atriz, lembra uma atriz que está fazendo lá um filme ou uma novela, ele cria o personagem. E agora o personagem nosso que a gente está fazendo é ser bonzinho. É isso que o irmão Brando está ensinando para nós. Olha só o que ele vai dizer. Assim, e você tem também, seus pensamentos são o que você é.
não importa se você tente viver por outra coisa, vírgula, seus pensamentos são o que você é. Você pode vir e agir como um bom sujeito, mas em seu coração você é um adúltero. Ficou meio difícil, não ficou? Mas eu acho que não. Olha aqui. Jesus falou isso dos fariseus, né? Dos sacerdotes, dos fariseus. Por quê? Os bebezinhos. Aquela postura. Assim, educado. Mas no coração, era outra coisa que eles queriam. Você consegue entender isso? O que está sendo sondado aqui é o coração. Então, vamos continuar o que o irmão Brano vai dizer. Ou seja, o que for, aquilo é o que você é. Seus pensamentos, os pensamentos de Deus eram a sua palavra que estava com ele e nele. E a palavra era Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. Deus é a palavra de Deus. E a palavra se fez carne. Os pensamentos de Deus foram expressos em um corpo humano, feito carne, e habitou entre nós. E aí está. E aí está. Eu vou fazer a pergunta agora. Quem é que manifestou os pensamentos de Deus? Só teve uma pessoa. Jesus Cristo. Ele manifestou os pensamentos de Deus. Porque Jesus Cristo tinha a mente de Deus. O mensageiro fala: nós precisamos da mente de Cristo. E só existe uma maneira de ter a mente de Cristo. O processo é qual? Você sabe que o processo Pedro ensinou. Mas o processo que estou falando foi Ezequiel que determinou. Através da inspiração, ele diz assim, no 36, 26: dar-vos-ei um coração novo. Um coração novo, que não seja mau. Um coração que não seja um coração de pedra, que seja um coração de carne, para eu colocar o meu espírito. Não é isso? Vamos ler então. Dar-se-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei a vossa carne o coração de pedra. Ele está dizendo que aquele coração que não é novo, que ele está dando agora é um novo, mas aquele antes era um coração de quê? De pedra. Ele tá dizendo, e vos darei um coração de carne. Você entende o que é um coração de carne? Amém? Entende? Vou dar um exemplo aqui. É o que o nosso irmão sentiu pelas pessoas lá fora. É quando você sente as necessidades. Tem muita gente que tem coração de pedra, irmão. Se vira. Aconteceu mesmo? Eles que sim. Não sente-se pelos outros. Então Deus tem que tirar isso, porque prejudica até você mesmo. Sabia? Um coração de pedra prejudica você mesmo. Então Deus teve que fazer um transplante de coração. Porque o Arantes era mau. Você não acredita nisso? Eu acredito que eu era mau. Mas um dia Deus fez um transplante no meu coração. E daí me colocou um espírito novo. Renovou-me. É isso que eu quero dizer. E os meus pensamentos não vão mais entrar nesse caminho, porque Ele me deu esse coração de carne. Irmão. Vou dar um exemplo para você na Bíblia para você entender. O que você acha de Saulo? Saulo era um perseguidor da igreja de Deus. Irmão, você era um perseguidor, mas ele serviu ao Senhor. Deus teve que tirar, mudar, derrubar do cavalo, mudar o seu coração, a sua maneira de pensar, para depois ele servir a casa do Senhor. Deixa eu ver se eu encontrar a escritura aqui, deixa eu ver se é essa aqui, irmão.
8:18. Vamos ler essa aqui. Está em Gálatas. Você está aí? Trouxe a sua Bíblia? Então, Gálatas 8. Vamos começar com uma informação, mas vai chegar. Vai chegar. 1, no verso 8. Daí terminamos, tá? Passou muito rápido. Terminamos, mas vamos... Olha, escute bem. Mas ainda que vós mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Aqui Paulo está dizendo assim, ó, se foi eu mesmo anunciar outra coisa, ou descer um anjo do céu anunciar outra coisa, seja maldição. Ele estava considerando que ele já anunciou, ele não pode mudar. Mas vamos embora. Assim como já vos dizemos agora, de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já vos recebeste, seja maldição. Busco agora o favor do homem ou de Deus? Essa é a pergunta de Paulo. Tu busca favor com homens ou favor com Deus? Com Deus, amém? E ele vai dizer, ou procuro agradar ao homem? Outra pergunta. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Você entende isso, irmão? Esse meu irmão aqui pode ser meu amigo, mas em relação à palavra, eu fico o que Deus disse. Mesmo que eu vou continuar amando ele não está certo, vou amar ele, mas eu fico com o que está escrito. Amém? Amém, né? Olha ali, ó. Mas, no 11, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho por mim foi anunciado, não é segundo o homem. Daí ele está dizendo, não é segundo o homem, esse evangelho que foi anunciado. Porque não recebi, olha só do que ele está dizendo, não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Mas como ele, como? Está vendo que Paulo parece estar ficando doido? Como que ele nem andou com Jesus Cristo? Está vendo que é uma inspiração? Está vendo que é uma revelação? O que a gente estava falando? De fé e... Opa! Acho que o Davi vai saber melhor aí, quer ver? Conhecimento e... fé, né? Quer ficar com o quê? Fé ou conhecimento? Amém, Davizinho. Aqui, olha aqui. Então segure aqui, ó. Ele vai continuar dizendo isso, ó. No 12. Porque não recebi nem aprendidos de homens algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha... Olha só, ele vai dizer, você sabe como foi a minha conduta contra o judaísmo, como conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. Ele não teve medo de falar isso. Você está vendo, irmão? Por isso que eu gosto de Paulo. Ele é honesto. Não, eu persegui a igreja do Deus vivo. Tem homens que têm medo de falar isso. Mas o coração não mudou de Paulo para de falar isso? Mudou, porque ele diz, não, eu persegui, assolei, botei gente na prisão, mandei blasfemar, fiz isso tudo, mas ele sabe que a graça atingiu o coração dele, mudou a vida dele. É isso que é a realidade, que eu quero que você entenda. Tem vezes que a gente fez coisas erradas, lutou, não, mas naquele momento eu estava lá, Senhor, mas o dia que Deus tocou em mim, mudou meu coração, mudou minha vida, e eu não quero perseguir mais o povo de Deus, não quero mais fazer essa vida, eu amo essa palavra. É isso que Paulo, daí ele vai continuar dizendo assim, e na minha nação, ele vai explicar isso, excedia em judaísmo a muitos. Na minha idade, sendo extremamente zelosos das tradições dos meus pais. Olha só, ele está aplicando que no judaísmo existia tradições, e Jesus já veio antes falando assim, ó, as tradições invalidam a palavra de Deus. Você lembra? Mas ele diz assim, na época dos meus pais eu era tremendo, eu cultuava isso. Mas quando aprove a Deus que
Desde o ventre, escuta de novo, escute isso aí de novo, irmão. Desde o ventre da minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça. Você está escutando o que eu estou falando? Você acha que foi chamado agora? Você foi chamado desde a eternidade. Por isso que Paulo está entrando numa inspiração, dizendo assim, ó, prove a Deus dentro do ventre da minha mãe. Isso é inspiração, isso é revelação. Ele dizer, fui chamado para isso, porque ele está reconhecendo esse momento. Olha agora, revelar seu Filho, Cristo, em mim. Já pensasse? É isso que precisamos, irmão. Se Cristo entrou em você, se o Filho de Deus entrou em você, se Deus está aqui, você tem que revelar isso ao mundo. E agora Paulo está fazendo isso. Ele está sendo corajoso, ele não está tendo medo dos homens, ele está amando a Deus, ele está se expressando claramente no seu coração. Olha aqui, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne e nem o sangue. Você sabe o que é consultar a carne e o sangue, né? Vou consultar aquela pessoa ali, vou consultar o presbítero, vou consultar aquele irmão que entende mais. Mas Deus falou, foi contigo, irmão. O que você está consultando carne e sangue? É isso que Paulo está falando. Ele não podia voltar lá e dizer, Gamaliel, eu não estou entendendo mais nada, eu quero aqui consultar contigo, porque você é meu mestre. Não consultou ninguém. Nem tornei a Jerusalém, até com os que já antes de mim eram apóstolos. Mas, está falando, né, de Pedro, de João, a partir para a Arábia, e voltei outra vez a Damasco. Depois, passando 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias. Pedro conheceu Jesus, João conheceu Jesus, Tiago conheceu Jesus. Havia um homem que veio do deserto, que perseguiu o povo, e agora estava conversando com Pedro. Ficou 15 dias ali, sabendo toda a palavra de Deus. Homem escolhido desde o ventre. Sabe por que ele sabe isso? Porque ele sabia que Moisés também foi escolhido desde o ventre. Tinha uma coisa nele que ele tinha que falar a palavra. Tinha uma coisa dele que ele tinha que se direcionar aos gentios. Tinha uma coisa dele que ele tinha que dizer para esse povo que existe Jesus Cristo. Os judeus já sabiam, mas eu preciso dizer a esse povo que existe Jesus Cristo, um poder. Olhe, Senhor. E não vi a nenhum dos outros apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Vocês leiam o restante em casa. Isso é um testemunho vivo de uma pessoa transformada, irmão. Você entende o que é transformação? Quando a tua vida fala mais alto em relação ao quê? A palavra está ali. Ela se torna a tua vida a palavra. Você respira a palavra. Amamos uns aos outros. Vamos ouvir um louvor, né? Amém, irmão?